trânsito, escolha a vida. Este é o tema da campanha Maio Amarelo 2023, um movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes no trânsito. Em sua 10ª edição no Brasil, o objetivo é conscientizar a população para que adote comportamentos mais seguros no trânsito. Sobre isso e muito mais, a gente conversa hoje no Sete Lagoas em Debate com a Daniela Maia, que é a diretora do Departamento de Educação no Trânsito de Sete Lagoas, a quem eu agradeço pela disponibilidade, Dani, de estar conversando mais uma vez conosco aqui. Muito obrigada novamente, pela abertura, da TV Câmara, grande parceiro do Departamento de Educação no Trânsito, e vamos falar um pouquinho sobre esse movimento, que é muito importante, como você falou, para a conscientização da melhoria da segurança viária. Pois é, uma contestação é de que os sinistros, a maioria dos sinistros, a grande causa de sinistros, na verdade, é a falha humana. Esse teria sido, então, o motivo, Dani, de trazer esse tema no trânsito, Escolha a Vida? Exatamente. Em 2011, houve um acerto entre a Organização Mundial da Saúde e a ONU em relação à epidemia que é causada pelo número de mortes que acontecem no trânsito, Então, foi decretada em 2011 a primeira década de ação para a segurança no trânsito. Então, essa década ela finalizou em 2020 sem atingir seu objetivo, que a princípio era 30%. Então, infelizmente, esses números eles não reduziram. Então, foi renovada a segunda década, ela iniciou em 2021, vai até 2030. E o Observatório Nacional de Segurança Viária, que é a organização que é a criadora e organizadora desse movimento, criou esse movimento, o movimento Maio Amarelo, em 2014, com esse objetivo mesmo, de sensibilizar em relação à preservação da vida, a minimizar esses números macabros, de mortes no trânsito, Raquel. Então, o objetivo mesmo foi linkar mesmo essa situação com essa década de ação para a segurança no trânsito. Pois é, a gente tem dados aqui estarrecedores, que não deveriam nem chegar perto disso. São 40 mil mortes a cada ano só no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, por causa de acidentes no trânsito. Aí eu queria saber se aqui em Sete Lagoas, Dani, esse recorte mantém os altos níveis de acidente com sinistros. Vamos explicar um pouquinho essa questão do sinistro antes de responder, porque há muita dúvida sobre isso. Esse sinistro é a nova forma de dizer acidente, é isso, né? Exatamente, a nova nomenclatura, adotada pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Por quê? Porque o acidente, ele é considerado um fato imprevisível. E o sinistro, que seria esse acidente no trânsito, sempre tem uma causa. Ou é falha humana, ou é alguma falha mecânica, do veículo em si, ou é alguma situação de falta de sinalização, que também é o ser humano, que sinaliza, é algum problema na via. Então, o sinistro de trânsito, por isso que mudou essa nomenclatura, o sinistro, ele vem trazendo essa significação. Então, no trânsito, sempre tem uma causa. Sempre tem uma causa. Não é acidente, nunca é acidente. Exatamente. Nunca é acidente. Inclusive, já teve um lema nesse sentido aí, nunca é acidente, a questão do trânsito, Mas vamos lá para a pergunta. Eu queria saber, em Sete Lagoas, a gente tem aí, os dados de 40 mil mortes por ano por causa de acidentes no trânsito, por causa de sinistros no trânsito. Sete Lagoas mantém esses níveis também? É preocupante também? Os dados daqui são preocupantes? São, Raquel, porque os dados que a gente sempre tem atualizados são dados da PM, e a gente sabe que esses dados, a pessoa ela só realiza a questão do boletim de ocorrência para fins de sinistro seguro, que é o seguro do veículo, veicular. E a média mês aqui em Sete Lagoas é de 260 boletins de ocorrência. A gente pode triplicar. Porque tem muito sinistro que acontece que a pessoa ali faz um acordo, às vezes tem até condutores que nem têm a CNH, ou então a documentação do carro está ali, vencida, irregular. Então, assim, a gente toma, eu como
diretora do departamento, né, a nossa equipe, ela toma mesmo aquele lema Visão Zero, é um lema criado na Suécia. Então, lá na Suécia, o número de mortes no trânsito é mínimo, é mínimo. Então, na verdade, nenhuma morte no trânsito é aceitável, Raquel. Por quê? Porque 90% desses números, né, dessas estatísticas, são devido à falha humana. Então, é uma imprudência, é o álcool e direção, é a desatenção com o uso do celular, né, o desrespeito aos limites de velocidade, né, as pessoas falam tão mal dos radares aí, mas eu falo com você, Raquel, é uma intervenção que tem salvado vidas aqui, infelizmente, né, fala-se, é fábrica de multa, fábrica de multa. Vamos desbancar essa fábrica de multa? É só seguir as regras do trânsito, não é verdade? Porque se cada um de nós fizesse a nossa parte, não seria necessário tantas intervenções, e são intervenções que buscam o quê? Manutenção da vida. Não é arrecadação não, gente. Sim. É manutenção da vida, sabe? É só uma pessoa que tem um ente querido, que perdeu a vida ali no trânsito, ou tem um conhecido que é sequelado, é que sabe a dor que é, né? Ver aquele ente, aquela pessoa sair de casa em segurança e se envolver num sinistro de trânsito. Às vezes por causa de imprudência mesmo, né, Raquel? Muitas vezes, né? Inclusive o município está com uma campanha aí do celular e direção, Sim. né? A gente vê isso é muito comum. Tem vários vídeos impactantes, né? Com criança, e aí eu trago um dado que a Dani trouxe aqui na semana passada, aliás, nesta semana aqui na Câmara Municipal, na plenária, a gente vai falar um pouco sobre isso, que em 2017 a principal causa de morte de crianças, né, e adolescentes de 5 anos a 14 anos foi de sinistro no trânsito. Isso é inaceitável. Inaceitável. Esses são as reais vítimas, porque que criança, né, nessa faixa etária aí de infância, né, de 5 a 10 e adolescente, pré-adolescente, de 10 a 14, é um condutor. Ou tem uma noção básica de segurança viária. Primeiro, às vezes recebe maus exemplos por parte dos pais. A gente sabe que, infelizmente, né, o ensino regular ele não se preocupa em inserir esse tipo de educação, né? Falei disso também. Então, não há políticas públicas que realmente queiram mudar esse quadro macabro, né, do trânsito no Brasil, né? Então, 40 mil mortes no trânsito é muita gente. E o impacto, né, se não é impactado, né, se a gente não sofre esse impacto de ouvir, 1,3 milhões de pessoas morrem ano no mundo, vítimas de acidente. Então, vamos falar do impacto dos cofres públicos, né? Porque se não impacta a morte, vamos impactar então. Gente, são de 36 a 50 bilhões ano. Raquel, eu fiquei assim, não pode ser. E pesquisei em várias associações, né? A Abramet, né, que é a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa... Ai, peraí que eu vou dar uma coladinha aqui, gente. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Então, o impacto nos cofres públicos é absurdo. Pensa, gente, o que é possível fazer com esse dinheiro, com tantos bilhões ano. Então, por que se gasta tanto? Porque parte vai para o SUS, parte vai para o INSS, que muitos deles ficam sequelados e precisam, às vezes tem até que aposentar, né, por invalidez, e o DPVAT, e o seguro DPVAT. Então, assim, é algo que a gente poderia mudar somente com a questão de conduta, de educação. Eu, como diretora de Educação no Trânsito, eu falo que essa questão de educação é uma educação social. Você está num ambiente colaborativo, você não pode fazer o que você quer no trânsito não, gente. Pode não, tem regra. 260 mil habitantes aproximadamente, Sete Lagoas. Uma frota de 140 mil veículos aproximadamente. Pensa, é um veículo para cada 2 habitantes.
Se não tem respeito, vira caos, e caos gera sinistro, né? Então, assim, se cada um de nós adotasse essa conduta de segurança, né, a gente ia conseguir sim minimizar só isso, mais nada. E assim, a gente sempre fala sobre isso, a Dani já esteve aqui várias vezes, outros anos, falando desse Maio Amarelo, e a gente reforça a questão da educação no trânsito, especialmente dos pais, os exemplos que estamos dando para os nossos filhos. Porque damos maus exemplos todos os dias na porta da escola, quando a gente para em fila dupla para o menino descer, quando a gente para na faixa de pedestre para o menino descer, e por aí vai. E a gente vê isso todos os dias. E ainda, se você reclama, né? Eu não costumo ficar buzinando e tal, mas se fizer ainda vai achar ruim, vai xingar e tal, porque a gente vê isso, motociclista sem nenhuma educação. Motociclista, esses motociclistas que trabalham por aplicativo, tá uma coisa absurda. Tá absurdo. Sinal vermelho não existe. Não. Não existe. Eu não sei o que passa na cabeça desse povo que acha que vai chegar dessa forma. Exatamente. E o problema, Raquel, a gente fala muito isso. Olha, se a pessoa ela não tem o cuidado consigo próprio, beleza. Ó, é uma escolha da pessoa. Mas ela adotar essa escolha colocando outro em risco, aí não dá. Porque quando ele passa no sinal vermelho, tem outro ali que vai passar no sinal verde. Então, a chance de colisão é muito grande. Exatamente. Assim, você não sabe o que vale isso, vale essa correria toda para chegar no tempo, vale arriscar o tempo todo em cruzamentos perigosos, que a gente tem muitos aqui, né? Quer dizer, é uma mudança de pensamento mesmo, né? Exatamente. Eu acho que é assim, é aquele excesso de confiança. O excesso de confiança, principalmente dos homens, tá? Isso aí é dado estatístico também. As mulheres, elas se envolvem menos em sinistros, né? Porque elas já é o contrário, a questão do medo, né? Tá ali com o filho, o medo do filho se machucar, o medo de receber uma infração, deixa ela mais segura, né? Inversamente, né? Exatamente. A mulher não tem jeito, a gente tem mais responsabilidade no trânsito. E tem empatia também, né? A gente é mais empática, né, Raquel? E agora os homens não, eles têm aquele excesso de confiança que já deixam eles inseguros no trânsito, né? Então é aquele sentimento, olha, não vai acontecer comigo. Até acontecer. Né? Até acontecer. Pois é. Bom, você falou dos dados financeiros aí, né? E aí a Dani traz essa informação também, porque ela foi falada aqui durante a plenária, a Dani esteve aqui para poder falar para os vereadores, né? Usou o espaço ali na tribuna para alertar, vestida de morte. Exatamente. Qual que é a ideia para impactar mesmo, né? Para falar, olha, a morte está rondando, né? A Transmorte, ela também foi criada no movimento Maio Amarelo em 2020. Foi bem no finalzinho. Meu irmão me mandou um meme da morte mesmo, assim, mas não foi em questão do trânsito, não. Peguei. Gostou. Peguei porque eu prefiro mais né, uma ação lúdica do que o panfleto em si, polui, né? A pessoa às vezes não recebe, a gente distribui com muita dificuldade, né? E ela chama Transmorte, né, essa personagem. Então eu me visto mesmo, toda caracterizada de morte, com uma mega foice e vou com uma placa, né? Beba e dirija, não use o cinto. Hoje mesmo eu estava mais cedo no posto do Grupo Santa Helena, aquele posto ali da Antônio Olinto, em frente ao Museu Ferroviário. E aí, assim, é engraçado que tem gente que ri, choca, ai, sai fora, Deus me livre. Mas o que eu vejo de pessoas sem cinto é absurdo. Aí quando eu vejo sem cinto, aí atrás da placa, né, não uso cinto, estou te esperando. Raquel, tem gente que quer matar a morte. Porque fecha a cara pra mim, acha ruim e não põe o cinto, não. Gente, o cinto é o mínimo de segurança que você tem ali dentro do veículo, seja você condutor ou passageiro. Eu falo muito a questão do celular. Quando a gente compra o celular, a primeira coisa que a gente coloca nele, uma capinha, uma película, não é? Não é para segurança, não é para segurar ali com o celular, né? Não vai ter a tela variada, questão da queda. Por que não passa o cinto, gente? É a mesma situação de segurança.
O celular... Muito mais, né? Porque é a vida dele, né, que tá em jogo, né? Exatamente. Muito mais. Então, assim, eu fico sem entender mesmo por que que as pessoas se colocam tão em risco, gente. Né? Na tribuna eu cheguei a falar em 2011, eu nem trabalhava aqui em Sete Lagoas, na época eu trabalhava em Matozinhos, eu dava aula, né? Eu acho que eu nunca cheguei a relatar isso aqui, né? Eu dei aula durante 18 anos, né? Minha primeira formação foi como matemática e sou pós-graduada em matemática. Então, eu atuei desde o ensino infantil à graduação, então por isso que eu acredito tanto na educação. Acho que é a educação que vai transformar o mundo e mudar essa cultura comportamental. Então, o meu acidente foi a causa sono, que é a 7ª causa de mortes. Então, eu dormi pilotando a minha moto. Eu estava voltando para casa de madrugada, eu tinha tomado uma ice. Então, assim, bebeu, eu falo que foi o sono em si. Uhum. Misturou tudo, né? Acaba porque você já tá com sono e bebe, aí que você fica com sono mesmo, né? E aí eu colidi, exatamente, aí eu colidi num poste, minha moto, ela assim, empenou a pedaleira e quebrou um retrovisor. Eu, assim, tive politraumatismo. Então, eu fraturei clavícula, úmero, quebrei costela, tive hemorragia interna, porque, né, rompeu o fígado. Minha filha tinha 1 ano de idade. Fui atendida no hospital municipal, sou super, assim, levanta a bandeira pro SUS, mas eu fiquei no corredor 2 dias sangrando por dentro, sem saber. Meu olho ficou amarelo, né, porque atingiu o fígado. Eu só pensava na minha filha. Eu falei assim, gente, se eu morrer, minha filha não vai nem lembrar de mim. Né? E aqui dali, assim, foi correndo, quando descobriu a hemorragia interna, né, teve que fazer uma abertura em todo o abdômen, porque não sabia qual órgão tinha atingido. E aí, daí 1 semana, eu fiquei, na época, né, não sei se é assim ainda no hospital, cada dia da semana se operava um membro. Então, o dia de membros superiores era na segunda-feira. Então, eu fiz a cirurgia na terça, de hemorragia interna, e esperei na segunda. Quando chegou na segunda, estava preparada. Fiquei horas em jejum. Não pude fazer cirurgia no dia, por quê? Porque teve um acidente, um sinistro de trânsito, com várias pessoas, vários familiares, e aí lotou o bloco cirúrgico. Aí eu tive que esperar mais 1 semana. Com isso, formou o calo ósseo na clavícula, e aí eu fiquei com a sequela. Eu fiquei com, né, estrangulou um pouco o nervo, mas graças a Deus eu nem me considero uma pessoa com né, essa deficiência, porque eu tô viva, graças a Deus, minha filha tá com 13 anos, e hoje, né, sou uma batalhadora mesmo aí dessa minimização, né, desses acidentes, né, levanta a bandeira mesmo, com a educação no trânsito. Eu acho que é assim que a gente vai conseguir mudar esses números macabros, né, Raquel? Pois é, você acha que a gente deveria começar pela educação nas escolas, assim, que tipo de ação a gente pode fazer de imediato na sua análise, assim, na sua experiência, para que essa semente possa ser de fato plantada, né? Nas crianças é muito mais fácil e elas reproduzem isso. Mas as crianças que sabem, né, que têm essa experiência, cujos pais não reforçam, o que vai prevalecer é o exemplo do pai, porque já diz o ditado, né? O exemplo arrasta. O que você acha que pode ser feito, Dani, para que as pessoas comecem a... Peraí, calma, será que tem necessidade disso? Será que tem necessidade dessa correria? Eu sempre falo isso. Eu não tenho, outras pessoas não têm culpa do meu atraso. Sim. Eu tenho que assumir o meu atraso. Com certeza. Eu não tenho que parar em fila dupla para o filho descer porque eu estou atrasada. Exatamente. Né? Mas o que dentro da sua experiência, dentro dos seus relatos que você ouve, assim, o que a gente pode fazer de imediato? O que precisa ser feito para começar a mudar essa, né, a gente atingir esse objetivo que é da campanha, escolher a vida, né, e conseguir atingir essa meta aí da década até 2030 de reduzir 50% sinistros? Então, eu vou falar assim, nem a nível municipal, não, a nível nacional, porque não é somente Sete Lagoas, é Brasil e mundo, né? Igual eu falei, é 1,3 milhões de pessoas que perdem a vida ano no mundo. Então, né, deveria sim criar políticas públicas voltadas para a segurança viária, e eu acho que deveria sim inserir, né, a educação no trânsito, não a educação no trânsito, eu até bolei algo.
Eu acho que devia ter uma educação, sei lá, para diversidade, educação no trânsito, educação ambiental, educação fiscal, né? Eu pago imposto, como que eu cobro isso, né? Eu não posso poluir o ambiente, né? Eu preciso ter essa empatia no trânsito, essa conscientização. Tinha que ser inserido na escola, por quê? Porque o adulto, que é um infrator contumaz, olha, ele não vai mudar de ver o vestido de morte na rua, entendeu? Às vezes ele não vai mudar de ter um ente querido, alguém próximo, a perda de um ente querido, alguém próximo, ou alguém próximo sequelado, uma multa. Então, assim, para os adultos, é fiscalização mesmo, sem dó nem piedade, tá? É doer no bolso, é fazer algo nesse sentido para que ele vire essa chave. Nem que ele fale assim, eu vou fazer isso porque eu não quero ser multado. Beleza, já está ajudando. Já está ajudando, é isso, né? E as crianças, inserir mesmo para elas essa cultura, né? Como você falou, você está certíssimo, né? O exemplo arrasta, mas se a gente conseguisse fazer essas duas situações, né? Uma fiscalização, algo muito ali incisivo em relação à imprudência, em contrapartida, né? Inserir a educação no trânsito nas escolas, né? De uma forma lúdica, de uma forma que não pese para a criança, que ela entenda que aquilo ali é legal de fazer, né? É empático, vai trazer uma segurança. Eu acho que só assim, Raquel, porque é como eu te falei, os números de mortes não assustam, gente. Vai estar se arrastando há décadas. Então, né, são números que a gente sabe que sofrem uma mutação, mas eles não variam. Infelizmente, eles não variam, eles não diminuem, né? Infelizmente, em dados casos até aumentam. Então, precisa sim, e é investimento pesado, né? Igual a questão de engenharia de trânsito, né? Hoje, eu estou fazendo minha segunda graduação na área de trânsito, né? Então, eu falei assim, olha, vou entrar mesmo, né, para essa área. Então, eu fiz a primeira, falta só fazer o ENAD, que eu faltei no ENAD, aí travou meu diploma. Não faltem no ENAD, gente. Gestão em trânsito, pela FAEL, eu iniciei outra agora pela Faculdade UNA, que é Tecnologia em Segurança no Trânsito, e como eu já era formada, eu já fiz uma pós em Segurança, Educação e Gestão em Trânsito. Por quê? Porque trânsito é algo muito complexo e técnico, então a gente tem que ter propriedade para falar, né? E para saber conduzir aquelas mudanças também que são necessárias, principalmente na questão de engenharia. Então, assim, é investimento pesado. Por exemplo, não é necessário blitz para conferência de documento. Por quê? Porque já existe um software que chama leitura automática de placas. Linkar ele a um Google Radar, passou o veículo, faz a leitura, se tem algo, né, alguma irregularidade ali, já é emitido o extrato, já vai para a instituição. Então, a gente tem várias inovações tecnológicas na área da mobilidade urbana. Por quê? Porque a frota só aumenta, não tem número de agentes de trânsito que compete com essa frota, que faça, né, esse trabalho de fiscalização efetivo, então a gente vai para essa questão de tecnologia. Mas é investimento pesado. Então a gente não vê isso sentido nacional, mas há sim como minimizar nesse sentido, usando a tecnologia para isso, né? Mas precisa ter investimento da gestão, né? Precisa investimento, precisa apoio, né? Exatamente. O governo precisa encarar isso de fato e fazer valer e pegar o dinheiro e investir no que precisa ser investido. Exatamente. A gente comentou isso, que a OMS, né, lançou a década de ação pela segurança no trânsito 2021-2030, porque a primeira década não deu certo. Exatamente, infelizmente. E aí a meta de prevenir ao menos 50% das mortes e lesões no trânsito até 2030. Você acha que é possível? Então, a gente tem visto aí alguns projetos do governo federal, o PENATRANS, por exemplo, é o Plano Nacional de Redução de Sinistros e Mortes no Trânsito. Inclusive, Sete Lagoas está como projeto piloto, que chama Painel PENATRANS. Então, são 11 municípios de Minas, dos 853, tá?
que estão nesse projeto. Então, o que está sendo feito? A questão de algumas alterações que são necessárias, então já houve, né, eu já participei de algumas reuniões, então está tentando fazer a ligação de várias estatísticas, né, porque tem estatística da Polícia Militar, tem da Polícia Civil, tem do SAMU, né, então está trabalhando muito nessa questão de pesquisa a princípio, mas inclusive numa das reuniões eu até falei isso, eu falei assim, olha gente, tudo bem, pesquisa bacana, né, é muito importante a gente ter esses estudos, né, o estudo é necessário ali. É referência, né? Para não ter nada assim empírico, eu vou testar isso aqui, mesmo porque o trânsito, ele é um movimento de pessoas, então não tem como sair testando, né, precisa. Só que tem que haver também ações práticas de baixo custo. Porque se não tem investimento, o que adianta? Você monta um projeto, monta um plano e não investe para isso. Então, há essa perspectiva, né? Então, o Brasil, ele está com esse plano nacional, né? Mudou a gestão, eu já estou vendo que mudou um pouco, né? A gestão nacional. Eu já estou vendo que o pessoal está um pouco mais engajado, mas, a princípio, está ainda nessa questão de estudo, sabe? 7 de agosto, o Departamento de Educação do Trânsito também, a gente sabe que é um departamento bastante enxuto, né, Dani? Mas tem feito algumas ações, assim. Você tem cronograma para esse ano? Nós temos cronograma, né? Então a gente já iniciou essa semana a personagem Transmorte, né? Foi a terceira personagem criada do departamento, mas é a mais requisitada. Eu fico na tristeza, porque eu gosto das outras também. Mas assim, é por causa da mensagem, né? A mensagem dela em si já fala tudo, né? Então, essa semana a gente teve Transmorte em ação em alguns pontos, né? Primeiro aqui na Câmara dos Vereadores, né? O presidente autorizou a nossa participação, até agradeço a ele, tá? Pela abertura. A gente fez também essa mesma ação educativa com a Transmorte no terminal urbano, em parceria com a Guarda Civil Municipal, Sereste e a Secretaria de Saúde. Então, a gente esteve lá hoje, eu estive também num dos postos do Grupo Santa Helena, a convite, tá? Até, né, falo para quem estiver assistindo, quiser nos convidar, a gente ainda pode estar atendendo esse mês, tá? Com a Transmorte. Semana que vem a gente vai fazer o estacionamento de cadeira de rodas, né? Aí, em relação à conscientização do respeito da vaga de estacionamento especial na Guerra, que é absurdo também, gente. É absurdo o tal do minutinho. Gente, nem tem... Nem um minutinho, né? Tinha que ter a campanha, nem um minutinho. Me explica quantos segundos é um minutinho, né? Então, eu fico pensando assim, gente, se existe a vaga ela, e tem um estudo para ela, gente. Vocês podem perceber, na porta de um supermercado, de um banco, da farmácia, do hospital, absurdo. A pessoa está com a mobilidade reduzida, gente. A pessoa vai lá e para o carro. Eu, por mim, tinha que rebocar esses carros sem credencial, sabe? Tinha mesmo, porque é um absurdo. Então, a gente faz estacionamento, eu acho muito legal. A gente pega 3, 4 cadeiras de roda e põe ela ocupando a vaga mesmo com um cartazinho, né? Hoje, essa vaga, essa vaga não é sua nem por um minuto. Então, a gente vê... Tem gente que elogia, tem aqueles que já vão pensando na vaga, passa e fica numa raiva... É isso aí. Mas não se colocar no lugar do outro. Lógico, claro. Porque não precisa disso. Exatamente. Né? Quem não vai ficar idoso, gente? Né? E aí a gente também vai fazer, vai executar o programa Autoescola Mais. A gente vai atender algumas CFCs, né, que é o Centro de Formação de Condutor. Esse programa Autoescola Mais, a gente utiliza uma aula de legislação para levar dados estatísticos do município e lembrar aqueles candidatos, né, que estão pleiteando a CNH, que eles não podem esquecer o que eles estão aprendendo lá dentro, porque tem muita gente que esquece, né? E a gente vai também fazer a apresentação do Multa Legal, né, que é o programinha que a gente tem com a Guarda Civil Municipal, onde tem o Maio Amarelo, que também foi um personagem criado para o movimento Maio Amarelo, né? Então, a Maio Amarelo, ela é bem amarelinha, bem feliz, bem alegre, aí tem hora que ela chora por causa do número de mortes, é bem legal, as crianças gostam.
canta uma musiquinha, ensina a musiquinha para as crianças, e aí a Guarda Municipal estará com a gente, né? A gente fala de várias condutas positivas no trânsito, questão de empatia, né? E no final a gente dá um bloquinho de multas para as crianças e fala, ó, multa o vovô, o papai, o motorista da van. Então, assim, e eu agito bem as crianças, quem vai multar? Então, assim, eu adoro esse programa. Tomara que não, né? Tomara que não precise multar, né? Que, tomara. Se bobear, tem que dar uns 5 bloquinhos de multa. Às vezes, de fato, chama, né, na consciência, né? Exatamente. Ô, Dani, eu quero agradecer muito sua participação aqui mais uma vez conosco para trazer esse alerta, né, a gente precisa fazer isso, a gente precisa de vez em quando dar uma chacoalhada para poder as pessoas sentirem na pele, né, reverem esses dados, reverem esses números, o quanto são alarmantes, né, número de mortes sem nenhuma necessidade, que é morrer no trânsito, né? A gente não precisava disso. Exatamente. Basta conscientização, basta empatia e educação e respeito. Exatamente. Muito obrigada mais uma vez, viu, Dani? E aqui está sempre aberto para você voltar para falar o quanto quiser. Ai, que bom, que ótimo. Eu quero voltar sim depois para falar um pouco mais da questão desses números aí, se eles foram reduzidos com essas intervenções. E aí eu deixo uma frase, né, para todos vocês que estão assistindo o programa: sejamos a mudança que queremos ver no trânsito, né? Então a gente xinga, o trânsito é caótico, olha isso, olha aquilo, mas será que você está fazendo sua parte, né? Então o que a gente quer ver como mudança tem que começar da gente. Exato, né? É isso aí. Muito obrigada, Daniela Maia, diretora do Departamento de Educação no Trânsito da Secretaria Municipal de Trânsito de Sete Lagoas. A gente fica por aqui, voltamos numa próxima oportunidade. Muito obrigada a você pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia e até um próximo programa.